Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou esperar os irmãos se encontrarem, estaremos todos juntos. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o Senhor. Podemos se assentar. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, com tal intensidade, que entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça na mentira, para que todo aquele que nele crê não pereça roubando, não pereça fazendo aquelas coisas erradas que as pessoas do mundo fazem. Louvado seja o Senhor. Mas tenha a vida eterna, mas possa um dia entrar lá no céu e andar nas ruas de ouro. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele enviou Jesus para morrer por nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus veio, nasceu de Maria, uma mulher virgem que servia ao Senhor, que tinha boa conduta e era assim uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo rico lá no céu, mesmo sendo dono da vida, Ele veio para esta terra e nasceu como uma pessoa pobre. Jesus nasceu dentro de um estábulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nasceu pobre, Ele se desfez de toda a sua glória por mim e por você. Aleluia. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Louvado seja o nome do Senhor. Em graça para com Deus e para com os homens. Ou seja, Jesus era uma criança que apresentava ser uma pessoa de Deus. Jesus, ele era educado. Jesus, ele servia bem aos homens e ao Senhor. Jesus conversava com Deus. Ele sabia plenamente que Deus era seu Pai. Ele conversava com Ele. Ele orava, ele jejumava, ele buscava, como muitas pessoas fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus também foi um ser humano. Ele nasceu como uma criança, como a mais pequena que está aqui nesta igreja. E também Jesus cresceu, ele ficou alto, ele cresceu em estatura, mas ele cresceu também em sabedoria. Jesus, ele com 12 anos, ele já estava lá pregando, já estava ouvindo, já estava debatendo com os mestres e doutores do templo. Aleluia. Jesus, ele era uma criança muito inteligente e ele é submetido aos seus pais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos pegar Jesus como exemplo. E Deus amou tanto o mundo que enviou Ele, que era o seu único Filho lá, para morrer por nós. Jesus teve uma trajetória, ele teve uma vida como todos nós teremos, como todos nós temos. Mas quando chegou aos seus 30 anos, ele começou o seu ministério, ele começou a pregar, ele começou a fazer os seus milagres. E ali ele chamou os seus discípulos, e ele fazia viagens pregando, ele ia a cidades diferentes, curando, batizando. Jesus fazia maravilhas, ele fazia milagres, porque ele era todo poderoso. Mesmo sendo ser humano, ele ainda tinha poder, porque ele era o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou aos seus 30, ele
nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. João 3,16. O versículo muito conhecido porque o da igreja creio eu. Mas eu quero trazer de uma forma diferente. E eu sei que você vai entender isso diferente. Você pode ter ouvido o que eu estou falando aqui para você. Não dessa maneira. Porque a palavra do Senhor, como diz o irmão da nossa igreja, ela sempre renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela muda. Dependendo da forma que o Senhor quer falar com você. O Senhor pode estar falando com pelo menos só uma pessoa aqui, mas Ele vai falar. Ele vai falar que Ele te ama, que Ele pode te curar da enfermidade que você está enfrentando. O Senhor pode falar com você nesta noite. Basta você abrir os seus ouvidos para a palavra. Porque o Senhor amou tanto você, amou tanto a mim, que entregou o seu único filho para carregar uma cruz em nosso lugar, para receber uma coroa de espinhos em nosso lugar, para ser açoitado, para ser furado ao lado em nosso lugar, para ser condenado por algo que Ele não fez, para ser crucificado sem ter feito nada de errado. Foi tamanho o amor de Deus para dar o seu único filho. O seu único. Quantas pessoas aí têm 10 filhos, mas não teria coragem de entregar um dos seus filhos? Porque dói muito. Deve doer muito. O quanto esse pai não deve sofrer. Mas Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para que todos nós possamos ser chamados de seus filhos. Para que você possa ser chamado filho de Deus. Para que você possa ser chamada filha de Deus. Foi por isso que Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas tem uma boa notícia. Depois que Jesus morreu, Ele foi colocado dentro de um sepulcro. E depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele subiu para o céu e está à destra do Pai intercedendo por nós. Glória a Deus, aleluia. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Um Deus. dia Jesus vai voltar para buscar aquele povo que Ele salvou na cruz do Calvário. Glória a Deus. E deixa eu te falar, você é uma dessas pessoas. Você é uma delas. Guarda a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra o Senhor, porque um dia Ele vai voltar. E você, como cristão, como filho de Deus, lembre-se que um dia Deus morreu no seu lugar. Deus não, perdoe-nos. Um dia Jesus morreu no seu lugar, para que você alcançasse a vida eterna. Glória a Deus. E eu quero dizer aos irmãos, você é precioso, você é preciosa, porque um dia Jesus te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. E Ele disse, até hoje Ele está de braços abertos para você, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, oprimido de carregar o seu fardo pesado, e eu te aliviarei. Jesus te ama tanto, que hoje Ele ainda está dizendo: venha, venha a mim, porque eu vou te dar descanso. Aleluia. Venha a mim, porque hoje eu estou como um advogado. Hoje eu posso interceder por você. Hoje eu vou te justificar. Venha até mim enquanto há tempo, porque um dia eu virei como quis. E vou julgar a todos.
Palavra abençoada, né, irmãos? É como foi lido aqui no início do culto, né? Ensinarem a criança o caminho que se deve andar, né? Dar um grande exemplo, né? Ela tem apenas 12 anos e eu só tenho a agradecer, tá? E pedir para que Deus te abençoe grandemente. O pai dela que veio com ela, familiar dela. E eu quero agradecer a todos vocês, irmãos, que estiveram presentes aqui nesse culto. Agradecer a cada um que contribuiu, né, para que fosse possível estar acontecendo esse culto. Agradecer ao pastor e pedir para vocês, para que não vão embora, que tem um lanchinho delicioso, cachorro quente para nós. E eu passo a oportunidade para o pastor Márcio estar fazendo a bênção final. Glória a Deus. Gente, coloque de pé em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Cris. Deus continua te usando. Fica na brecha, Deus vai te levar para muitos lugares, viu? Seja disponível. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor meu Deus, pela mensagem desta noite, pela vida da nossa irmã Alice, pela vida do seu pai que está com ela, pela vida dos nossos irmãos, Pai, meu Deus, as crianças que estão aqui, Senhor, Espírito Santo de Deus, nós somente queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo. Continua abençoando esse departamento, Senhor, meu Deus, das crianças, Pai. Senhor, meu Deus, eu te louvo pela vida de cada irmão, cada obreiro que está aqui, Senhor, apoiando esse trabalho. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Paizinho querido, conduz o teu povo, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração todos os dias. Quem disse amém? A fé contra alguém? Espero que